Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre pressão absoluta, pressão manométrica e pressão vacuométrica. O que é isso? Bom, primeiro a gente tem que entender que os valores de pressão eles são estabelecidos em relação ao nível de referência. Então, a pressão absoluta é a pressão real, pressão que de fato atua sobre um determinado corpo. Então, a gente fala que pode ser medida em relação ao zero absoluto ou ao vácuo. Então, por exemplo, eu estou aqui e sobre minha cabeça atua a pressão atmosférica. Então, o valor de pressão absoluta é o quê? O peso dessa coluna de ar dividido pela área em que ela atua. Então, a pressão que está medida em relação ao zero, pressão real que atua sobre a minha cabeça. A gente fala também em pressão manométrica. O que seria pressão manométrica? É a pressão que é medida em relação à pressão atmosférica, ou seja, a diferença em relação à pressão atmosférica. Se a gente colocar isso na forma de uma equação, a gente fala que a pressão manométrica, que também é chamada de G, né, do inglês, que é Gauge, então seria a diferença em relação à pressão atmosférica, pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E de onde que vem esse nome? Vem dos manômetros. O que são manômetros? São os instrumentos utilizados para medir pressão. Só que quando a gente fala de medir pressão, é um pouco errado, porque na verdade os manômetros eles não medem a pressão, eles medem uma outra grandeza em relação à pressão. Então a gente determina a pressão através da medição de uma outra grandeza. Então esse manômetro que está aqui é o manômetro mais comum que a gente tem, que é o tubo de Bourdon. Então como é que ele funciona? Na frente a gente vê isso daqui, tem esse ponteirinho, e por trás ele tem essa configuração. Então ele é conectado à linha e esse elemento aqui é um elemento elástico, ou seja, ele pode se deformar. Então quando ele é pressurizado, todos os pontos aqui dentro vão ficar com a mesma pressão. Então como a área interna é diferente da área externa, a força que atua na área interna é diferente da força que atua na área externa. Então ele vai se deformar. E essa deformação ela é sentida, né? Eu tenho uma engrenagem aqui, um sistema de engrenagens que está conectado a esse ponteiro e faz com que ele se mova. Então, na verdade, quando esse manômetro está desconectado de qualquer linha, ele vai ler um valor zero. Por quê? Porque a diferença em relação à pressão atmosférica é zero. Quando ele é pressurizado, ele vai ler exatamente o valor que está acima da pressão atmosférica. Então, por isso que é chamado de pressão manométrica, o que está acima da pressão atmosférica. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho aqui o zero absoluto, o vácuo, aqui é a pressão atmosférica, e aqui é a pressão que eu quero medir. Então, esse valor aqui, ó, a diferença em relação ao zero absoluto, seria minha pressão absoluta. E essa outra setinha menor, que é a diferença em relação à pressão atmosférica, é o que a gente chama de pressão manométrica. Então, o que a gente observa? A pressão absoluta, ela só pode ser positiva, porque ela vai estar sempre, o menor valor dela possível é o zero. Agora, a pressão manométrica, ela pode ser positiva, nula ou negativa. Vamos voltar aqui para a equação, a gente consegue ver isso melhor. Então, se a pressão absoluta for maior que a pressão atmosférica, eu teria um valor positivo para a pressão manométrica. Se elas forem iguais, eu teria o valor zero. Agora, se a pressão absoluta for menor que a pressão atmosférica, eu tenho uma pressão manométrica negativa. Isso é estranho, a gente falar de uma pressão negativa. Então, para não ter esse conceito, a gente define a pressão vacuométrica. O que seria essa pressão vacuométrica? É o módulo da pressão manométrica se ela for negativa, ou seja, a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão absoluta. Então, o instrumento para medir a pressão vacuométrica é o vacuômetro, que é esse daqui. Então, a gente observa que os valores são negativos nele. E a gente tem, né, quando vai lidar com essas escalas diferentes, né, absoluta, manométrica, como é que funciona? No sistema internacional, a pressão é sempre para Pascal. Então, quando a gente vai se referir à pressão, a gente tem que deixar claro se aquela pressão é uma pressão absoluta ou uma pressão manométrica. Mas no sistema inglês, eles definem
colocar essa letra A ou a letra G no final da unidade. Então, PSFA seria um PSF absoluto, PSFG seria um PSF manométrico. PSF, né, é pound square feet, então libra força por pé quadrado. É a unidade padrão do sistema britânico, né, mas não é a unidade mais comum que a gente tem, que é o PSI. Então, tem também o PSA e o PSIG. PSA seria o PSI absoluto e o PSIG seria o PSI manométrico. Eu espero que tenha ficado claro. Obrigada.